Mas um alerta eu posso deixar com você. Além daquele conselho de evitar o sensacionalismo por um lado e o negacionismo por outro, comodismo, eu vou colocar mais um conselho aqui. Preste atenção. Se qualquer tipo de lei ou governo que surgir, ou governança, se preferir, para ser mais técnico, venha até você, obrigando você a descumprir os mandamentos de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Em que pese as várias discussões sobre interpretação apocalíptica e tudo mais, uma coisa é fato. Quando você lê Apocalipse 12, 13 e 14, à luz de passagens como 1 Tessalonicenses, que Paulo fala do homem de iniquidade, do filho da perdição, 2 Tessalonicenses, aliás, capítulo 5, ou quando você vai para o livro de João, onde ele fala do anticristo que haveria de vir ao mundo, etc., e as suas características, uma coisa fica muito clara. O grande nó ético espiritual dos últimos tempos será a adoração a Deus, ao Deus verdadeiro, e a fidelidade aos mandamentos de Deus. Apocalipse, quando fala de tudo isso, ele repete várias vezes essa importância da fidelidade aos mandamentos. Por exemplo, Apocalipse capítulo 12, versículo 13. O dragão, Apocalipse 12, verso 17. O dragão ficou irado contra a mulher e foi travar guerra contra o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Você vai para o capítulo 14, fala a mesma coisa. Aqui está a perseverança dos que lutam contra a besta, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Você vai para a carta de João, a primeira carta de João, lembrando que João é o mesmo autor do Apocalipse, no capítulo 2, fala do anticristo, que seria formado por ex-crentes. Eu estava falando com um amigo esses dias, ele disse, mas o anticristo não será a inteligência artificial? Talvez que vai dominar o mundo de maneira descontrolada? Eu falei que não. Sabe por quê? O anticristo é chamado de filho da perdição. Ele é um ser humano. Não apenas um, mas talvez aquele um que representa um sistema. Lembra que eu falei? O Juscelino construiu Brasília. E esse anticristo não pode ser um muçulmano, não pode ser um shintoísta, um budista. Ele tem que ter sido alguém que saiu de dentro do cristianismo, porque João fala, com relação aos pequenos anticristos que já estavam surgindo, ele diz, eles saíram do nosso meio. Eles saíram do nosso meio. E sobre o anticristo também fala, ele é aquele que vem com engano, que procede do mundo, mas passou pelo cristianismo. Então, o anticristo tem que ser alguém com essas características, e ele vai fazer de tudo para levar você a transgredir os mandamentos de Deus. E quando você vê algumas características que eu posso dar aqui do anticristo em Apocalipse 13, é sempre ordens que chocam com uma questão de consciência para os filhos de Deus. Por exemplo, ele tem uma boca que fala arrogâncias e blasfêmia, que fala blasfêmia contra o céu. Qualquer sistema que blasfeme contra o Deus da Bíblia, eu não posso participar. Não posso, de jeito nenhum. Porque o mandamento diz bem claro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse movimento diz que ele faz essa segunda besta, que são duas bestas, uma imagem à primeira, e convoca todo mundo para adorar essa imagem. Eu não posso, porque tem um mandamento que diz, não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás. Lembra em Daniel, capítulo 3, quando o rei Nabucodonosor ergueu uma imagem de ouro da Babilônia e chamou todos para virem adorar a imagem, consagrar a imagem, e quando tocaram os instrumentos musicais, todos se prostraram, exceto os 3 companheiros de Daniel. Nós não podemos. Vocês vão morrer se vocês não se prostrarem diante da imagem. Pode nos matar. Seremos fiéis a Deus. Pois é isso também que nós vemos no Apocalipse, que essa convocação vai ser para que todo mundo adore essa imagem e quem não adorar será colocado sob pena de morte. Morte, não matarás. E outras passagens que eu poderia mencionar. Ou seja, o Apocalipse está repleto
de ações do anticristo que mostram duas coisas: que ele vai querer ser adorado no lugar de Deus e que ele vai estabelecer leis, no plural, que dificultem o povo de Deus a ser fiel. Os adventistas do sétimo dia, que guardam o Shabat, como vocês sabem, guardam o sábado, eles têm uma preocupação muito grande com leis que podem minar a sua consciência. Não só os adventistas, vários grupos também têm preocupação com leis governamentais que possam implicar em quebra de um comprometimento com a sua fé religiosa.